Bem, estamos agora no quarto momento da aula, vamos discutir os tipos de mercado, tá certo? E isso é um fundamento básico da economia para a gente compreender até onde essas leis de oferta e demanda procedem e até onde o grande eixo da discussão da filosofia política sobre o papel do Estado, sobre o grau de intervenção ou não do Estado na economia, corrobora essas hipóteses, que são os debates que a gente tem observado aqui. Tá? Veja essas duas imagens aqui, duas barbearias. O que tem de diferença substancial de uma para outra? Pô, não tem nada. São muito parecidas, né? Tamanho. Talvez a gente pode dizer que uma diferença aqui, ó, é a fachada dessa que é um pouquinho menor do que essa, né? Esse outdoor aqui é um pouco maior, só que esse aqui tá chegando primeiro. Mas olhando assim esteticamente, a diferença é pequena, né? É mínima. É mínima. O que nós estamos dizendo? Esse é um exemplo clássico de concorrência perfeita. O que é concorrência perfeita? Os indivíduos competem entre si de maneira igual. O que é maneira igual? Em mesmas condições. Cada um tem a sua singularidade, né? Ah, esse aqui usa uma cadeira diferente dessa, né? Ah, esse aqui tem um outdoor diferente desse, esse todo é um pouco maior, essa porta aqui parece maior e tal, enfim. Mas estão concorrendo de formas, assim, entre aspas, igualitárias. São duas barbearias disputando o mercado. Concorrência perfeita. Alguém pode entrar nesse mercado? Se eu quiser abrir uma barbearia desse lado aqui, eu posso abrir? Eu acho que Aparentemente pode. sim. Aparentemente sim. Do mesmo tamanho que as outras, né? Posso abrir. E se eu quiser ofertar um preço mais barato que esses dois, eu posso? Pode. Posso, né? Aí, claro que eu vou diminuir a minha margem de lucro, mas eu posso ofertar um preço mais barato. Se eu quiser dar um brinde para o cliente, eu posso. Isso é o quê? Concorrência perfeita. O que é concorrência perfeita na economia? É exatamente o momento da economia em que os produtos são mais ou menos parecidos, né? Ou seja, uma barbearia que corta cabelo, claro que tem umas diferenciações, né? E aí que tem um ponto interessante, né? Há um grande número de produtores no mercado, qualquer um pode entrar e qualquer um pode sair do mercado, né? E um outro fato interessante, não há privilégios, não há uma simetria de informações entre os envolvidos. Volto a dizer, ninguém aqui é amigo do prefeito e o prefeito vai dizer o seguinte, olha pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o fluxo dessa rua aqui. Lembrando que uma mudança de fluxo de rua pode fazer com que um negócio na rua dobre o faturamento ou quebre, né? Poderia ficar contando para vocês aqui várias histórias em Belo Horizonte de mudanças de fluxos de ruas. Eu lembro que eu morava perto da Pampulha, quer dizer, eu morava na Pampulha, morava perto do Mineirão, ocorreu uma mudança de ruas lá. O que aconteceu? Uma rua toda dobrou-se o faturamento, a outra rua quebrou quase que todos os estabelecimentos, né? Então, isso é um exemplo, por exemplo, de simetria de informações. Todos sabem como funciona a regra do jogo. O mercado de produtos agrícolas, principalmente o mercado de produtos da agricultura familiar, é um mercado de concorrência perfeita. Todo mundo pode produzir tomate, todo mundo pode produzir feijão. Ninguém estabelece uma regra que permita que eu entre e saia no mercado de produção de feijão, de tomate, até mesmo de soja, correto ou eu estou enganado? Certinho. Tá? É um mercado de concorrência perfeita. Claro que a gente vai ver que tem alguns produtos que fogem um pouco da concorrência perfeita, mas a gente vai chegar lá. Então, o que é o mercado de concorrência perfeita? É aquele mercado ideal para oferta. No mercado de concorrência perfeita, as lógicas de ponto de equilíbrio eles se regulam, né? Então, no mercado de produtos agrícolas, se eu estou produzindo tomate, o preço do tomate explode, qual que é a tendência do consumidor? A parar de consumir esse produto. Parar de consumir. E aí, qual que é a tendência do empresário quando vê o preço do tomate explodindo? Parar
Ele mantém mais. Exatamente. Ou seja, é uma coisa meio lógica. Quem vem da agricultura e vê isso acontecendo cotidianamente. Ponto de equilíbrio funciona com propriedade na maioria dos produtos da agricultura convencional. Perfeito? Então, é importante dizer que quando a gente fala que o ponto de equilíbrio ele tem lá os seus mais, sim, é verdade. Mas a agricultura é um setor em que, pelo fato da concorrência ser, entre aspas, perfeita, né, que não é perfeita, mas pelo fato de ter alguns princípios, isso funciona muito bem. Agora vamos pegar o outro lado da moeda. Imagina essa situação aqui, cada dia mais comum. O que é o monopólio perfeito? Para não perder a piada, a gente pode aproveitar e analisar o jogo ontem do Flamengo, né? O que é o monopólio perfeito? Quando só tem uma empresa que domina todo o mercado? Quando só tem uma empresa que domina todo o mercado. Quando você só tem uma empresa que domina o mercado, quem que controla a oferta? Essa única entidade. Essa única entidade. E ela escolhe o preço e escolhe a quantidade de item que vai ofertar. O que ela faz com a curva de oferta e demanda? O que ela faz com o ponto de equilíbrio? Torna ele flexível, ela mesmo que regula? Ela mesmo que regula o ponto de equilíbrio. Veja bem, a partir de agora eu quero vender a. Vou pegar o caso da cerveja, que na verdade é uma concorrência monopolista, né? Mas beleza. Você pega o caso da cerveja, da Ambev, né? Por exemplo, ou da Coca-Cola. Vocês escolhem o caso que vocês querem. As duas principais empresas que dominam o quê? 70% ou 80% da fatia de mercado. O que elas fazem? Olha, eu vou aumentar o preço da cerveja na pandemia. E acabou. Quem parou de beber cerveja na pandemia porque aumentou o preço aqui quem toma cerveja? Acho que quase ninguém. Por quê? Eu controlo o preço. É basicamente uma estrutura de monopólio perfeito. Mas eu estou pegando o caso da Ambev, que ainda tem concorrência. Vamos pegar o caso da concessionária de transporte daqui para Belo Horizonte. Se eles saírem de 5,30 para R$6, quem vai deixar de ir para BH? Se a pessoa precisa? Ninguém. Esse é um caso do monopólio perfeito. O que isso tem a ver com o Flamengo, né? Ou não tem nada a ver com o Flamengo e eu sou um anti-flamenguista que estou com inveja do time? Eu acho que pode ser também essa opção, mas o Flamengo tem aportes milionários de dinheiro, né? Bilionários, eu acho. Né? E aí, tem o time perfeito. E tem 11 jogadores em campo e quem mais está atuando aí, né? Esse é um ponto, né? Você passa a ter uma influência da arbitragem, né? Às vezes eu até brinquei com meus amigos, às vezes eu acho que eu tô virando aqueles terraplanistas que começam a achar que é um complô mundial para dominar o mundo, né? Tô quase um terraplanista do futebol agora. Mas a gente começa a olhar a história do futebol e começa a ver as várias denúncias e acusações e fatos, como por exemplo em 2005, vocês lembram? Que descobriram que a arbitragem estava regulando os jogos, interferindo nos jogos, e que teve lá o caso do tapetão, né? O Corinthians jogou, sei lá, 10, 12 jogos depois e tal, e foi campeão, aquela coisa toda. Contra o Inter também, né? Mas enfim, os casos interessantes que eu estou trazendo para dizer o seguinte: estou brincando, mas o futebol caminha para uma estrutura de monopólio. Ele caminha para uma estrutura de monopólio, né? Então, e o mercado tem caminhado para isso. O que é o monopólio, então? É um momento em que você tem apenas um vendedor, né? Não há produtos substitutos. E detalhe, você controla quem entra no mercado. E esse é o problema, né, do monopólio. O monopólio, ele controla quem entra no mercado, não permite que as pessoas entrem no mercado, né? E aí você domina esse mercado, claro, você é o único dono das informações. Exemplo importante, né? Um outro exemplo de monopólio de mercado na UFSJ, dentro da UFSJ, monopólio perfeito. Quem tem o monopólio perfeito dentro da UFSJ, Sete Lagoas? É o RU. Exatamente, o Bandeco seus. Oi? Não, nada. O Bandeco de vocês, monopólio perfeito. Monopólio perfeito, né?
Por que monopólio perfeito? É a única empresa que tem o direito de comercializar produtos. Ela controla o preço. Claro que o preço é taxado em negociação, mas vocês não controlam o preço. Quando vocês fazem protesto porque encontraram, sei lá, um objeto não identificado na comida, né, um OVNI, né, que caiu lá, o que acontece muitas vezes? Nada. Nada. Porque a demanda não interfere na oferta, só tem uma empresa ofertando, né? Claro que a gente sabe que existe um mercado ilegal lá dentro, mas esse mercado legal é permitido? Não, não é não. Não é permitido. Uma outra empresa que tem monopólio perfeito lá na universidade? O Xerox. Xerox. O Xerox, exatamente. É a única empresa que tem o direito de emitir cópias para todo mundo, tá? Então são exemplos de monopólio perfeito. Aí eu pergunto para vocês estão satisfeitos com o bandeco de vocês lá? Uai, te falar que teve uma época que estava bem ruim, viu? Mas ultimamente o padrão ele tem subido. Eu estava realmente satisfeito, sim. Sim. E se tivesse uma empresa concorrente ao bandeco lá, vocês acham que melhoraria a qualidade dos produtos ou não? Com certeza. Porque elas iriam competir entre si e iriam buscar ganhar mercado. E teoricamente, quem ganha nessa brincadeira? A melhor comida e com o Ah, melhor preço. o melhor preço. E quem sai ganhando quando você tem uma disputa, quando você tem concorrência? Geralmente quem ganha? O consumidor. O consumidor, né? Aí é claro, né? Aí você vai dizer, mas aí só que as duas empresas poderiam se unir e começar a fazer o mesmo produto. Aí beleza, aí isso daí é um cartel. E aí é um crime na economia que a gente vai ver depois. Mas beleza. Então, o monopólio perfeito é exatamente esse o problema, quando você tem apenas uma única empresa e que determina. Isso está presente o quê? Energia elétrica, água, saneamento básico, estradas e rodovias. Grande parte do serviço que a gente usa é um serviço voltado para um monopólio perfeito, tá? Monopólio perfeito. É claro que se vocês forem questionar alguém da gestão, eles vão dizer que o bandeco não é um monopólio perfeito. Por quê? Como é que eles entraram lá? Foi uma licitação? Foi uma disputa. Só que aí é um fato interessante, é uma concorrência para se ganhar o monopólio perfeito, né? Esse é um fato interessante. Então, por exemplo, na UFMG, a quantidade de restaurantes e lanchonetes que vocês podem encontrar lá é uma coisa estrondosa na UFMG. Em cada prédio de um dos departamentos lá, você encontra um refeitório diferente. Claro que isso tem vários motivos, a instituição é grande, tem demanda para tal, blá blá blá, é atrativo. Mas o padrão de qualidade dos lanches da UFMG é uma coisa impressionante. Pelo menos era, né? Já faz um bom tempo que eu não vou lá. Era uma coisa impressionante. Você pagava por causa da concorrência. Tinha uma concorrência entre as lanchonetes lá, né? Você pagava um preço razoável para Belo Horizonte, baixo, né? Com uma qualidade assim. E era interessante que, pela concorrência dentro da UFMG, vocês encontravam, por exemplo, nos restaurantes da UFMG, produtos para um público A até produtos para o público C, que na verdade era o bandejão, né? Que poderia comer ali por R$2, né? E que era melhor que a Rio da FSJ. Mas, claro, tem todo um motivo, enfim. Mas, assim, tem uma concorrência dentro da UFMG, né? Que, de uma certa forma, favorece aí a qualidade dos produtos. Nós temos um outro exemplo de mercado que é muito comum. O que é um oligopólio? São poucas empresas que dominam esse mercado todo. Então, elas podem se juntar e ditar as regras. Exatamente. E numa estrutura de oligopólio, poucas pessoas que dominam o mercado, elas competem entre si? Um oligopólio? Acho que não. Acho que elas competem com os consumidores. Elas competem entre si porque são concorrentes. Se elas não competem entre si, ô Christoph, isso daí é um crime, mais uma vez, é um crime de trust, tá? Então, elas não podem não competir entre si. Claro que você vai dizer que na prática não é bem assim, é verdade, na prática não é bem assim, né? Mas assim, no mercado de oligopólio, em tese, elas competem entre si. Perfeito?
Certo. E como é que eu faço para entrar nesse mercado? Eu consigo entrar? Acho que não. Não, porque esse mercado ele é controlado por essas empresas. Vamos pegar o exemplo disso. Está mudando cada dia mais, mas as telefônicas, olha essas 4 operadoras aqui, elas competem entre si? Oi, TIM, Vivo, claro. Eu acho que compete. Compete. De maneira, sim. Nós estamos vendo que está havendo fusões entre elas. Cada vez mais está caminhando para o quê? Para o monopólio, né? Mas elas são um oligopólio. Elas competem em mercado. Vocês podem ofertar serviço de telefonia? Não, precisa de uma autorização. Você precisa de uma autorização, que passa pelos órgãos regulamentares, tá? Então o que nós temos? Esse é um exemplo de oligopólio. Nós temos o quê? Poucas empresas que controlam o mercado e que não permitem que outras empresas entrem nesse mercado. E que há uma certa concorrência entre elas. Há uma certa concorrência entre elas, mas são poucas empresas que concorrem ao mercado, beleza? É difícil o ingresso, né? E são baixos os concorrentes, tá? Oi. Daniel, o motivo dessas empresas estarem se unindo, será que não é por causa da proposta daquela internet mundial? O motivo delas estarem... na verdade, elas não estão nem se unindo, elas estão sendo adquiridas pelas outras, né? Estão sendo, sei. Porque nós estamos caminhando para o quê? Para um modelo de monopólio de mercado. É esse o ponto. A economia caminha para o monopólio de mercado. Pense, para mim a melhor metáfora da economia é o jogo monopólio, ou banco imobiliário. Como é que eu faço para ganhar o monopólio, o banco imobiliário? Qual que é a filosofia do jogo? Quando você compra as coisas, o pessoal tem que te pagar, se eles não têm dinheiro, você começa a pegar as ações e quando não tem nem ações nem dinheiro, você ganhou. Eu ganho quando eu compro todo mundo, correto? Isso aí. Essa é a lógica. Aquele jogo, o monopólio, o banco imobiliário, ele surgiu como uma crítica à economia de mercado. Olha que paradoxo, né? Ele foi criado como uma crítica e virou um produto, na verdade, do capitalismo. Mas nada mais é do que uma crítica. Qual que é a tendência do mercado? Monopólio. Vamos pegar o exemplo. Você é um empresário. O que você quer ser? Você quer ser o empresário número 1 que domina o mercado ou você quer incentivar que outros empresários cresçam e concorram com você? Eu quero ser rico, muito rico. Muito rico, muito rico. E para você ser muito rico, o que você precisa? De dominar tudo. Dominar o mercado, pô. Porque se você não dominar o mercado, o que pode acontecer com outro concorrente? Pode crescer e me ultrapassar e ele se tornar o rico. E qual que é a sua proposta? Monopólio de mercado. Se você puder dominar o mercado, você vai dominar o mercado? Claro que eu vou. Se você puder não abrir brechas para o concorrente entrar, você vai fazer isso? Não vou abrir não, eu quero ser rico. Exatamente. Olha que a filosofia, e você não tem culpa disso, nem que você está certo, não estou entrando no juízo de valor. A lógica, nós estamos falando de lógica, a lógica do nosso mercado é a concorrência monopolista. Eu também estou falando de lógica. Lógica, claro, nós estamos falando de lógica. Claro que a gente sabe que do ponto de vista filosófico tem vários impactos e tudo mais, né? Nós somos sujeitos sociais, nós dizemos de cooperação, mas na lógica capitalista essa é a regra do jogo. Me fala, eu gostaria de conhecer um cruzeirense ou um atleticano que torce para que o Cruzeiro não acabe. Os meus amigos atleticanos, o sonho é que o Cruzeiro acabe. Acaba. Aí eu falo, pô, mas não vai ter graça. Os caras vão dizer para mim com poucas palavras, quatro letras. Foda-se. E coloca mais o C no final, né? Foda-se. Quero que o Cruzeiro acabe. Não, eu quero que o Cruzeiro cresça para que a gente tenha um campeonato equilibrado e que todo ano o Cruzeiro e Atlético alternem títulos. Me fala se vocês conhecem um atleticano e eu inverto para um cruzeirense que vai falar em sã consciência um negócio desse. Se ele falar isso é porque ele não gosta de futebol. Por quê? Qual que é o sentimento que é cultivado no futebol? O que eu aprendo quando eu escolho um time? É amar o meu time e o que mais? Ter raiva do outro. Exatamente. É uma relação. São duas faces da mesma moeda, né? Você não torce só para o seu time, você torce contra o seu time e você tem que odiar o time adversário.
Até hoje, eu não conheci um corintiano que ama um palmeirense, um São Paulino que ama um corintiano, e nem um atleticano que ama um cruzeirense e vice-versa. Gostaria de conhecer esse espírito evoluído. E que seja uma pessoa que assista futebol. Ó, tô torcendo pro Cruzeiro, quero que o Cruzeiro ganhe, tomara que suba, que dê tudo certo, né? Que venha um shake aí, coloque 1 bilhão, pague todas as dívidas, o Cruzeiro volte a ser o que é. E eu não estou dizendo que a pessoa está certa ou errada. Eu estou dizendo que nós somos socializados numa regra do jogo e que a regra do jogo nos incentiva ao quê? A uma competição predatória mesmo. Essa é a regra do jogo. Nós somos socializados dessa forma. Vamos pegar um exemplo agora na microesfera. Olha, o que a UFSJ faz? E, para não ser injusto com a UFSJ, quase que todas as universidades públicas. Todos vocês têm uma nota de 1 a 10. Beleza. Não há uma concorrência entre vocês. Todo mundo pode tirar 10, todo mundo pode tirar 1. Só que há uma segunda concorrência entre vocês. Quando vocês terminam um semestre, quando vocês vão fazer a matrícula de vocês, há um critério que define a matrícula. Qual que é o critério? A nota do Enem? Não. A matrícula, digo assim, para entrar, perfeito. Depois que vocês entraram, o que define a matrícula semestral de vocês? O CR. O CR. O que é o CR? Nada mais é do que um ranking entre todas as matrículas da UFSJ. E esse CR, ele apresenta apenas o número ou ele te coloca numa classificação? Se ele define... Oi? Ele te dá a nota e coloca a classificação. Eu tô falando isso porque eu sou estudante de filosofia, eu tenho CR também. E aí eu vejo minha nota lá, e é um negócio muito louco, né? Tudo bem, a área de humanas é mais fácil. Eu tenho CR lá, sei lá, 9.4, meu CR, em média, 9.5. Só que essa porra mexe com o meu ego. Porque eu tenho CR de 9.4, 9.5 lá em filosofia, e aí eu olho, tem vezes que tem 100 pessoas na minha frente, eu falo, porra, mas 9.5? Então quanto que os caras estão fazendo? 9.8? E aí que eu me deparo que eu tô jogando o jogo. E é um jogo de vaidades. Nossa, então tem 100 pessoas na minha frente, meu CR é 9.4, 9.5, e eu tô vendo que eu não tô entre os 20 e 30, já cheguei a essa posição, ou não, que seja. É claro que eu sei que muitos de vocês estão cagando para essa baboseira de CR, mas muitos de vocês estão jogando a regra do jogo. E isso tem um efeito pedagógico, que é muitas vezes o quê? Incentivar que a pessoa estude. Agora eu fico pensando, será que esse efeito pedagógico ele é produtivo? Ou será que nós estamos incentivando, mais uma vez, uma lógica de competição exacerbada? Veja bem, o mínimo de competição é quase que da nossa natureza humana, nós somos bicho também. A gente compete por recurso e tal. O problema é quando a gente coloca no eixo central apenas a competição e esquece que, para a sobrevivência das espécies, há também a cooperação. Isso é uma leitura darwiniana. Darwin, na verdade, não dizia que existe só competição e que a espécie mais forte sobrevive, sobre hipótese alguma. Ele dizia isso, mas ele dizia que as espécies sobrevivem também pela cooperação. É a cooperação um mecanismo de sobrevivência das espécies. E nós, Homo sapiens, só somos Homo sapiens por uma estrutura de cooperação. Senão nós já teríamos sido extintos por outras espécies de homos, né? E que existem várias outras espécies de homos. Existiram, né? Várias outras espécies de homos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu mesmo, vocês não têm noção tanto que eu fui socializado e o tanto que as teorias das emoções da competição me afetam. Eu já fui jogador profissional de xadrez. Disputei campeonato pan-americano, disputei mundial. Acho que eu nunca comentei com ninguém de vocês aí. Eu já disputei campeonato, inclusive disputei campeonato mundial, quando eu era, né, moleque e tal. E vivi na veia. Eu vivi na veia o que é a competição, o que é ter patrocinador, o que é ter treinador, pressão, essas coisas todas. Isso é fascinante por um lado, mas é opressor pelo outro, né? Claro que tem pessoas que amam isso, mas que vivem muitas vezes em função da competição. E tem um preço muito caro a competição. Ela é muito saborosa, mas ela tem um preço muito caro. E é um preço do perde, né? A alegria dos flamenguistas foi o choro dos torcedores do Inter ontem. E eu não tenho dúvidas
que quem torce pro Inter sofreu muito e acordou hoje num mapa astral negativo. E eu não tenho dúvida que os torcedores do Grêmio estão no ápice da felicidade, com chance ainda de ganhar o campeonato, a Copa do Brasil, para desgraça do Inter, né? Então, a gente tem que pensar até onde essa dinâmica das emoções única e exclusivamente na competição nos faz feliz. Proporciona prazer, eu não estou negando. Veja bem, proporciona prazer. O meu questionamento é, será que isso nos deixa num estado de potência elevado? Ou será que essa estrutura de competição, na verdade, diminui a nossa potência? E eu estou dizendo xadrez para dizer que eu jogo online hoje. E as coisas pioraram muito, porque na minha época, para eu jogar xadrez, eu tinha que ir no clube de xadrez e disputar torneio. Hoje eu posso jogar xadrez 24 horas, conectado com o mundo. Então eu jogo com o mundo. O que acontece? Eu sou muito pior do que antes, porque antes eu jogava só no Brasil. Hoje eu jogo com o mundo. E o mundo tem milhares de pessoas melhores do que eu, né? Então, assim, ao mesmo tempo, eu vejo que pela tecnologia isso aumentou ainda mais a competição. Então, eu me tornei mais competitivo do que antes. Isso, na verdade, não me. Eu gosto de jogar xadrez, acho legal, mas isso não me gera muita paz de espírito. Na média, eu fico puto da vida. Quando o meu rating cai, quando eu perco um desgramado, o cara ainda te manda mensagem tirando sarro. Isso diminui a minha potência. Ainda que eu goste muito da competição. Puta que viagem, né? Mais uma viagem nossa aí. Mas para trazer que como que o nosso sistema capitalista ele incentiva a competição e ele incentiva o monopólio de mercado. Até perdi a noção da hora aqui. Pessoal, observações com relação a esse aspecto aí de ordem filosófica, discordâncias, por gentileza, é importante, né? As discordâncias. Beleza? Certo, Calbino. Acho que não tenho nenhuma dúvida. Fiquei surpreso em saber que, mano, você já mano, jogou xadrez de forma profissional. O que no Brasil não é grande coisa, né, o Christopher? Mas assim, já é uma competência muito, muito boa, pô. É aquele negócio, é a mesma coisa da gente ter um bom boliviano jogando futebol. Às vezes aparece um Marcelo Moreno aí, que vai jogar, né, no Cruzeiro e tudo mais, mas você sempre vai ser a segunda escala da lógica do xadrez. Sim, sim. Pelo fato de não ter uma cultura de incentivo, né? Então esse é um problema do xadrez brasileiro, né? Não há uma cultura de incentivo. Então, agora com a tecnologia mudou um pouco, deu uma certa democratizada, mas a hegemonia do xadrez agora está caminhando para a China. Esse é um fenômeno muito interessante. Ainda que o campeão mundial. Pode falar, pode. Ainda que o campeão mundial seja um norueguês, o segundo do ranking seja um italiano e assim vai, a China hoje está despontando como a maior fábrica de jogadores de xadrez. Essa eu não sabia, eu pensei que fossem os russos ainda. Os russos ainda possuem a maior pontuação média, né, entre os top. Ainda possuem a maior pontuação média. Mas essa hegemonia dos russos, ela tá decaindo, em vista do aumento do número dos jogadores chineses, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, o terceiro jogador do mundo hoje é um chinês. Coisa que era inconcebível há 20 anos atrás. Você não tinha um jogador chinês nos top 10, nos top 100 do mundo. Hoje, o número de jogadores top 100 do mundo chinês aumentou absurdamente. A jogadora número 1 do feminino hoje é uma chinesa, que domina com hegemonia o xadrez, né? Uma questão de tempo. Provavelmente, a gente vai ver aí nos próximos 30 anos aí o domínio dos chineses, até isso no xadrez também. Até isso, né? Por um incentivo, a primeira coisa, esse é o aspecto fundamental. A Rússia tinha esse modelo de xadrez por um incentivo, e agora, claro, por uma questão demográfica, né? 1,4 bilhão com incentivo não tem como, né? Vão dominar o mundo no xadrez também. Sim. Calbino, eu quero deixar uma recomendação de documentário para você que chama Dr. Castor.
é da Globoplay, não sei se você tem acesso, mas eles são 4 episódios só, e você que gosta de futebol eu acho que, mano, você vai assim curtir. Conta a história desse Dr. Castor, que foi o presidente do Bangu em 80 e tantos, e aí retrata um pouco também de como funcionava o jogo do bicho no Rio. E aí, nesse cenário de jogo do bicho, a gente consegue ver claramente algumas definições que você passou nessa aula, como tipo monopólio e o oligopólio também. Então, acho que se você quiser assistir, você vai gostar bastante, mas assim, quem sabe para o próximo semestre você possa usar algum trecho desse seriado como material para suas atividades. Excelente sugestão. Nessa pandemia, inclusive, eu estou me condicionando a assistir mais documentários, né? Inclusive, já deixo uma sugestão para vocês. Tem um documentário no Netflix que explora muito essa questão da competição e da cooperação, que eu achei muito interessante. Chama I Am, né? Eu Sou. É um documentário de 2011, eu só fui assistir agora, esses dias, e que mostra como que a nossa cultura, a nossa economia, ela hipertrofiou a competição em detrimento da cooperação. E aí, assim, sem spoilers, só para finalizar a fala, é um mega de um produtor bilionário que chega a uma crise existencial. E o cara com casa em Beverly Hills, jatinho, né, carro de 300, 400 mil, fala, não sou feliz. E aí ele vai atrás do conceito de felicidade, né, entrevistando cientistas, neurocientistas, filósofos, psicólogos e tudo mais, e entra numa crise existencial muito sobre essa lógica da nossa sociedade. Né? Agora, isso que você falou do Castor, vou buscar aqui com certeza, porque eu tô nessa vibe aí de documentários. Eu vou ver se eu consigo acesso, né? Porque eu não tenho... Se conseguir, eu acho que vale a pena, principalmente porque você é um grande fã de futebol, e ele, assim, retrata muito essa parte do Bangu e do futebol no começo da Copa do Brasil, eu acho, ou do Brasileirão. Então, é um documentário bacana para os fãs de futebol também. Excelente. Você assistiu pelo Google Play? Sim, eu assisti só 2 episódios, são 4, mas pela qualidade desses 2 episódios que eu vi, eu tenho certeza que os outros 2 são bons também. E não, excelente, vou assistir. Se eu não conseguir, eu vejo se você consegue me emprestar sua senha aí. Fechou. Beleza. E aí, então. só um detalhe com relação ao oligopólio e monopólio, né? Você falou do Bangu, né? O pessoal comenta que na década de 80, se perguntassem para um torcedor do Rio quais são os grandes times do Rio, eles diriam os 4, mais América e Bangu. Sim. Na década de 80. Vai me dizer, a geração que nasceu a partir da década de 90 não sabe o que é o Bangu, talvez. Talvez tenha visto um campeonato no Carioca e olha lá. A América não viu. Né? E se eu não me engano, a América era o time do Romário, como torcedor. Não estou falando da América Mineiro, estou falando da América do Rio. E agora você imagina a geração que está nascendo agora, a partir de 2010, vai torcer para Botafogo e Vasco? Né? Pode até torcer, mas nunca vai ver o título. A influência da família e tal, né? Mas de outro modo, não. Ele pode até. O meu cunhado, por exemplo, é casado com a minha irmã, ele está querendo convencer o meu sobrinho a virar botafoguense. Ele pode virar botafoguense, mas ele nunca vai ver o time ganhar um título. O Botafogo não ganha um título há mais de 20, 25 anos, o último brasileiro, depois disso não ganhou mais nada. Exceto se vocês considerarem o campeonato estadual. E que eu vou começar a dizer para vocês que a chance hoje do Botafogo ganhar um estadual é cada vez menor, porque vai ter que ganhar do Flamengo. Esse é o problema, né? Então, assim, quem poderia imaginar, há 20 anos atrás, que 20 anos depois, a gente teria um Vasco que caiu 4 vezes em 12 anos, né? Basicamente 4 vezes, caiu ontem, que ganhou um título nesses 20 anos, uma Copa do Brasil em 2011, o Vasco não ganhou mais nada em 20 anos. Mas como é que você pode ter um time... O Botafogo não ganhou nada, o Vasco ganhou um título em 20 anos. 20 anos de futebol. Nós estamos vendo o quê? Não é nem um oligopólio, é um monopólio de mercado. Monopólio de mercado. Então, e num contexto em que o Flamengo ontem ganhou o quê? 30 milhões de premiação, e que a tendência é que cada dia mais se tem um abismo entre o time mais rico hoje, que é o Flamengo. Claro que pode a torcida
A torcida do jogador, a torcida do brasileiro é que o Flamengo faça o que o Cruzeiro fez, né? Se quebre. Só que a probabilidade disso acontecer está ficando cada vez menor, na minha opinião, né? Então, eu acho que nós estamos caminhando para isso. Se a gente for ver esse ano, o que aconteceu? Campeonato Brasileiro, Flamengo, Libertadores, Palmeiras, Paulista, Palmeiras, Carioca, Flamengo, e agora a Copa do Brasil. Se o Palmeiras ganhar, oligopólio de mercado. 2 times ganharam todos os títulos possíveis desse ano. Todos os títulos. Coisa assustadora, né? A gente pensar isso, né? Verdade, a competição fica muito prejudicada, né? Nossa, né? E aí que entra um ponto, né? Aí chega um ponto que é o fenômeno da espanholização do futebol. 2, 3 times. Agora a Espanha está com uma exceção, que é o Sevilha, que está jogando a Champions, mas você tem 4 times na Espanha. Com abismo entre Barcelona e Real Madrid. Abismo, né? E depois o Atlético de Madrid. Então, assim, essa é a lógica do futebol. Ah, tem o campeonato inglês. Tudo bem, o campeonato inglês é o fora da curva. Tirando o campeonato inglês, se a gente for ver que o campeonato italiano há 20 anos atrás era um campeonato equilibrado, e era o campeonato inglês hoje, há 20 anos atrás, Inter de Milão, Milan, Juve, até o próprio Parma, você tinha um campeonato equilibrado. Hoje a Juventus ganhou o 9º título seguido do Nacional. Imagina ganhar 9 campeonatos nacionais seguidos. Acabou o campeonato italiano. Acabou. E eu tenho um vizinho aqui que é italiano, ele torce para Inter de Milão. Italiano, cara é italiano. Vai para Itália toda vez e tal. Acabou. Né? Então, assim, é essa lógica do monopólio de mercado. E para fechar o monopólio de mercado, a gente tem um último modelo, que é a concorrência monopolista. O que é a concorrência monopolista? É o que acontece no futebol. Você tem 1 ou 2 empresas que dominam o mercado, mas nada impede que outras pequenas empresas entrem no mercado e peguem as pequenas fatias. Por exemplo, concorrência monopolista. Você tem, então, pegar o caso da cerveja, né? Muitos concorrentes. Só que tem um detalhe, tem muito concorrente, mas cada produto tem uma característica própria, né? Você pode entrar nesse mercado, né? Isso não é inevitável, só que a grande fatia do mercado está definida pelos grandes produtores, pelos grandes para quem produz. E aí você começa a ter pequenas lojas que começam a pegar pequenas fatias do mercado. Ou seja, eu posso montar um time de futebol hoje, Daniel, e lançar na Série D do Campeonato Mineiro? Eu posso fazer isso hoje? Eu não sei porque eu não acompanho, não entendo muito de futebol. Tá, vamos pegar um outro exemplo. Nós temos aí a soja, né? Um dos maiores produtores de soja do Brasil é a família Bage, né? Que vocês viram, que foi ministro da Agricultura e tal. Eu posso produzir soja, eu, Daniel? Pode. Sem problemas. Eu vou ter capacidade de negociação da soja de máquinas agrícolas como tem o rei da soja no Mato Grosso? Não. Não. Eu vou conseguir um preço diferenciado de custos em comparação com ele? Mais caro, né? Mais barato. Mais caro. Eu vou ter informação privilegiada do governo se eu não faço parte da bancada ruralista? Também não. Não. Tem uma assimetria de informações, não tem? Uhum. Clara nesse mercado. Existe um grupo de empresas que domina o mercado de soja. Mas nada me impede de produzir soja. E é o que acontece com grande parte dos produtos, que é o que a gente chama de concorrência monopolista. Você, no futebol, a mesma coisa. Eu posso montar um clube de futebol que vai começar lá nas divisões de baixo. Eu posso. Só que eu vou estar competindo com grandes grupos que têm influência política, que estão na política, que têm informações privilegiadas, que têm grandes patrocínios. E é o que acontece, pessoal, com a maioria dos negócios que vocês podem entrar. Tem negócios que vocês nem podem entrar, mas tem negócios que vocês podem entrar. Mesma coisa o leite, a produção de leite. Né? Eu posso começar a produzir leite, só que eu vou competir o quê? Com grandes cooperativas, com grandes produtores que têm poder de vendas melhores em grandes laticínios. E assim vai com a carne. Eu posso produzir e vender carne, lógico, desde que eu atenda às regras dos frigoríficos. Só que eu vou competir com grandes produtores, eu vou competir com a JBS, por exemplo, que consegue o quê? Subsídios do governo, que eu não consigo, ou que eu consigo a créditos menores. Então eu consigo pegar pequenas fatias do mercado, eu afeto a concorrência de um grande? Afeto, é muito pouco.
Nada me impede de entrar, mas é um mercado que caminha para o quê? Para grandes empresas que dominam as grandes fatias do mercado. Para finalizar esse exemplo, o caso da cerveja. O que nós temos no caso da cerveja? Hoje, eu posso produzir cerveja e vender? Eu, Daniel? Um mercado muito restrito, né? Muito restrito, mas eu posso? Pode. Pode. Só que tem um detalhe. A maior produtora de cerveja artesanal de Minas era a Baker. Hoje, a maior produtora qual é? Não sei, Calbino, eu chuto Ambev. Artesanal. Artesanal? Não sei, então. A Vals. Vão no supermercado hoje e entrem no setor de cerveja artesanal. Vals. Quem comprou a Vals? A Vals era uma empresa de Belo Horizonte, né? Que fazia frente com a Baker, que era a maior produtora. Quem comprou a Vals? Alguém sabe? Nenhuma ideia? Deixa eu ver se tem Foi uma a imagem. Ambev, não? Ambev. Ambev comprou a Vals. A Ambev, que é a maior fatia de mercado da produção de cerveja em larga escala, comprou a Vals, que é a cerveja artesanal. Vamos pegar o caso da Colorado. A Colorado é de Ribeirão Preto, né? Que cresceu muito. Quem que é dono da Colorado hoje? Alguém sabe quem que é dono da Colorado hoje? Ó, eu chuto Ambev. Ambev comprou a Colorado. Exatamente. E que vocês, se vocês forem hoje no supermercado, hoje, vão no setor de artesanais, comecem a olhar as marcas das cervejas artesanais. Estou pegando um nicho específico, artesanal, só para vocês verem como é que está o mercado. Aí o que acontece? Mas eu posso produzir cerveja, posso. Só que qual que foi a grande sacada da Ambev para diminuir a entrada dos pequenos produtores? O que ela fez com o volume mínimo necessário para um pequeno produtor de cerveja ter que produzir? Teve uma mudança aí no regulamento dos microprodutores? Alguém sabe ou não? Eu não faço ideia, não. Não. O que aconteceu? O governo começou, a partir, né, dos órgãos reguladores, mapa, tudo, a criar critérios para a produção. Então você não pode produzir uma cerveja artesanal, afastada da zona urbana, atendendo a todas as determinadas condições. Ao ponto de que aqueles pequenos produtores que fazem cerveja artesanal dentro de casa e vendem, faz com que essa produção se torne quase inviável. Essa foi uma grande sacada. Por quê? O que eu estou fazendo com os pequenininhos? Eu estou dificultando a entrada dos pequenininhos no mercado, né? Hoje, na empresa maior produtora de cerveja artesanal do Brasil. Então, assim, são exemplos de como que existe uma concorrência monopolista, mas muitas vezes, quando essas grandes empresas começam a se sentir incomodadas, o que elas fazem? Começam a criar barreiras para que as pequenas entrem no mercado, né? Então, essa é uma lógica que a gente observa aqui, muitas vezes, na nossa estrutura de mercado. Na próxima aula, eu vou terminar esse conteúdo, a próxima aula, explorando o quê? As transgressões de mercado, que é quase uma regra, não é nem a exceção. A gente fala da regra como exceção. Mas para finalizar essa nossa aula, eu começo a dizer o seguinte, puxa, ainda que eu ache que a teoria liberal é muito interessante, agora é muito a minha posição, é meio difícil a gente ver uma lógica de uma visão liberal na prática, não? Porque o que nós estamos observando? Que, infelizmente, nós estamos num processo em que caminha-se para uma estrutura de monopólio. E aí, como é que a gente pode deixar a mão livre do mercado regindo tudo numa estrutura que caminha para monopólio e quem paga a conta é a maioria dos consumidores? Eu acredito na minha visão também que uma grande crítica ao neoliberalismo que pode ser feita é que isso tudo não funciona porque o ser humano não é racional. Ele é assim racional, só que ele se leva muito mais pelas emoções do que pelas razões. Aí você foi no cerne da crítica a toda a visão clássica da economia, sim, né? Que é a teoria neoclássica que vai dizer exatamente isso. Olha, se o sujeito não é racional, então acabou a brincadeira. Então, essa lógica de os sujeitos tomam as melhores decisões não procede. Aí você foi no cerne numa perspectiva que a gente fala já filosófica. Você foi no quê? Na visão da essência do homem.
O homem não é necessariamente racional. Pronto, acabou a discussão. Porque você matou uma visão de ordem essencialista. Eu tô lá na ponta, não tô nem aqui na frente, não tô lá no fundo, eu tô lá na ponta. Aqui na ponta, ó. Partindo que o homem é racionalista, mesmo assim não tá funcionando. E aí? Entendeu? Mas sim, esse é um ponto, né? Que aí você já entra numa discussão já filosófica e da raiz do indivíduo. Ponto, acabou. Né? Então, assim, é muito complicado. Você vê que tem muito debate. E claro que se a gente tiver um bom liberal aqui, ele vai dizer, não, o homem é racionalista, e blá, e aí, enfim, né? Uma discussão infindável e que envolve vários interesses econômicos. E para a próxima aula eu vou pedir que vocês, por gentileza, me lembrem, né? Para a gente discutir essas questões que estão aí, que são os hot topics aí, que é a interferência do Bolsonaro na Petrobras, na questão da Eletrobras, né? Que ilustra muito esse aspecto de ponto de equilíbrio, né? Me lembrem aí, se vocês quiserem, claro, a gente pode discutir isso, tá? À luz de uma visão liberal, social-democrata, essa visão aí, como que o mercado reagiu, enfim, eu acho que é um exemplo bem interessante, extremamente atual dessa semana para discutir essas questões de mercado, inclusive como funciona o mercado de petróleo no mundo, né? Que é um mercado que vocês vão ver, é um mercado oligopólio, tá? O mercado de produção de petróleo do mundo são 10 empresas que dominam o mercado. Mais um fato interessante para a gente debater aí. Beleza, pessoal? Certinho. Muito obrigado, viu? Beleza, Calvino. Obrigadão. Isso aí, então, gente. Muito obrigado. Vou disponibilizar a todo mundo aí as 4 conteúdos da nossa aula de hoje aqui, então. Beleza? Lembrando que semana que vem, na próxima semana, eu já vou disponibilizar a prova para vocês. Na aula do dia 5 já vai ter a prova disponível aí.